Bom, então vamos lá, gente. Então, aqui nessa aula a gente vai continuar vendo esse período que a Europa está passando no século XVIII e no XIX, que vai alterar completamente o nosso modo de compreender o mundo. Tá? Porque no século XVIII e no XIX se firma o que a gente conhece hoje como capitalismo, que não é somente um sistema econômico, tá? Mas é um sistema ético, é um modo de vida, é um modo de compreender e é um modo de interpretar o mundo, é um modo de se expressar, é um modo de fazer arte, um modo de achar que algo é certo ou errado, feio ou bonito, justo ou injusto. Então, o capital é o que a gente chama de ethos, é um modo de vida, é um modo de compreender o mundo. Na última aula, a gente estudou um pouquinho a questão de como que o ser humano ele se compreende enquanto indivíduo. E a gente viu que nem sempre o ser humano ele se compreendeu enquanto um indivíduo. A visão de mundo antes do capital, até o feudalismo, era muito coletiva. Então tinha muito lance de respeitar as hierarquias. Então você não pensa, exemplo, se eu fosse o Rafael e se eu fosse um servo na Idade Média, eu não pensaria como o Rafael, mas eu pensaria como um servo da Idade Média, que é muito diferente do que se pensar enquanto um indivíduo. Então, a partir do século XVIII, XIX, a gente tem a afirmação da ideia de indivíduo, da ideia de que eu sou um ser particular, completamente responsável pelos meus próprios atos. Bom, então, na última aula a gente viu um cara, que a gente chama de contratualista, que o nome dele era John Locke. E agora a gente vai ver outros dois caras, um chamado Jeremy Bentham e outro cara chamado John Stuart Mill. E esses dois homens são pensadores ali do século XVIII e XIX. Eles estão bem na virada do século XVIII para o XIX, e esses caras eles vão pensar uma outra forma de entender a doutrina do indivíduo do John Locke, que é o utilitarismo. O utilitarismo, basicamente, é uma ética do indivíduo. Então, como o indivíduo ele deve agir em sociedade. Beleza, eu vou compartilhar com vocês, então, um slide. Enquanto eu estou compartilhando o slide, gente, eu não consigo ler o chat. Então, eu preciso que vocês me respondam aí no microfone. Se vocês estão ouvindo, aliás, se vocês estão vendo o slide ou se vocês não estão vendo. Tá bom? Eu vou compartilhar agora. Então, alguém me diga aí se o slide está aparecendo ou não, porque às vezes dá uma travada. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor, eu tô vendo. Sim, professor. Tá bom. Bom, então o tema da aula é o utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Os objetivos da aula de hoje: compreender os conceitos de moral e ética, entender o conceito de consequencialismo, entender o conceito de bem-estar máximo, entender os 5 princípios fundamentais do utilitarismo e entender os limites do utilitarismo. Então, esses são os nossos objetivos hoje. Então, a gente vai iniciar fazendo uma análise do conceito de moral e do conceito de ética. Acompanhem aí, gente, a leitura. O conceito de moral é construído a partir das experiências históricas
que um determinado povo prova em um determinado momento e local. A partir dessas experiências, esse povo constrói valores que orientarão o seu modo particular de interpretar o mundo, fazer escolhas. Certo, errado, justo, injusto, feio e bonito, a verdade e a mentira. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai definir o conceito de moral é pensar que o conceito de moral ele se constrói através das experiências coletivas, através da experiência de um povo. Só que qual é o detalhe aqui, gente? Esse povo é um povo particular. Não é a humanidade, mas é um conjunto de homens, é um coletivo de homens. Então, a gente está falando do grupo humano A, do grupo humano B, então a gente está falando dos norte-americanos, a gente está falando dos mexicanos, a gente está falando dos brasileiros. Cada povo desse tem um conjunto de valores próprios. Valores, basicamente, são os fundamentos da moral. Então, a moral, ela usa como base os valores. E os valores, eles aparecem a partir das experiências que um povo tem em um determinado momento e um determinado tempo da história. Aliás, em um determinado lugar e um determinado tempo da história. Se esse povo vivesse numa condição histórica diferente, em um tempo, em um lugar diferente do que ele viveu, ele teria feito dos seus valores outras coisas. Então, um exemplo que é bem marcante, que a gente pode compreender isso, são os relacionamentos amorosos, afetivos, né? Então, a gente vive no Ocidente, e a religião que orienta a maioria de nós é o cristianismo. E o cristianismo é uma religião que diz que o certo em matéria de relacionamento afetivo é a monogamia. Ou seja, é um homem que se relaciona com uma mulher, com uma mulher só, e uma mulher que se relaciona com um homem só. É um relacionamento monogâmico. Algumas etnias de muçulmanos, eles têm um relacionamento que é poligâmico. Ou seja, um homem ele pode ter diversas esposas, desde que ele tenha o cacife para manter essas diversas esposas. E, basicamente, o que faz com que uma população seja monogâmica e uma poligâmica é a relação de passagem do bem particular de cada um como herança. Então, exemplo, nas sociedades ocidentais, as nossas, é bem comum que a gente pense individualmente. Então, eu construo o meu patrimônio. Bom, se eu tiver muitas esposas, até faz sentido, porque eu vou saber com quem eu me relacionei e quais são as mulheres que têm os meus filhos. Mas, se as mulheres elas também têm um relacionamento com vários homens, eu sou incapaz de saber se aquele filho é meu ou não. Então, a minha herança, ela pode ser passada para o filho de um fulano B. Então, o que sustenta no Ocidente as relações que são monogâmicas é o individualismo e a vontade de passar a sua herança para o seu próprio filho. Agora, no Oriente, é muito comum um pensamento mais coletivo. Então, tudo é de todos. Exemplo, os muçulmanos, eles são beduínos, eles são povos do deserto que vivem em caravanas, né? Isso os muçulmanos lá de 1000 anos atrás, tá? Então,
como a vida é bem coletiva, não faz sentido essa coisa de isso é meu ou aquilo ali é seu. Não. Tudo é de todos. Então, não importa se eu estou passando a minha herança para o meu filho biológico ou não. Por quê? Porque todos fazem parte de uma comunidade. Então, em comunidades onde o senso que é coletivo é maior, os valores são poligâmicos. Eles podem ser, né? Não o que eles são, mas eles podem ser. Mas em sociedades individualistas, os valores são monogâmicos, porque é importante que eu passe os meus bens para o meu filho biológico. Tá? Então, o que diferencia a sociedade dos muçulmanos para a sociedade dos cristãos é que os valores e, por consequência, a moral dos cristãos é diferente dos valores e da moral dos muçulmanos. Tá? E isso é fundamental, porque por conta dos valores que foram criados dentro das sociedades ocidentais, as nossas, o jeito que a gente interpreta o mundo é outro. Então, o certo e errado para um ocidental é diferente do que é certo e errado para um ocidental. Justo e injusto, o belo e o feio, a verdade e a mentira. Tá? Então, as nossas experiências no mundo, elas determinam o modo como a gente vai compreender o mundo. Mas lembrando, essas experiências, elas estão sempre no coletivo e não no particular. Conceito de ética. À medida que as comunidades humanas vão se tornando mais complexas e seus integrantes vão experimentando modos de ser que ultrapassam as interpretações de mundo de seus antepassados, se torna necessário repensar a moral vigente a fim de mantê-la ou a reformular. A reflexão que se impõe sobre a moral se chama ética. Então, conforme essas sociedades, que no começo elas são bem diminutas, conforme elas vão se complexificando, as gerações mais novas, elas vão se perguntando se aquilo que as gerações mais velhas a ensinaram, que era certo, errado, belo, feio, justo e injusto, essas gerações mais novas, elas vão questionando esses valores. Então, a partir da complexificação das sociedades, a moral, ela passa a ser criticada, ela passa a ser refletida pelo que a gente chama de ética. Então, exemplo, a gente fala que a Mona Lisa ela é bonita. E aí a ética vem e pergunta, por que a Mona Lisa é bonita? Ou então, a gente fala que é justo você perdoar, que é bom, que é bonito isso. Mas aí vem a ética e pergunta, qual é o motivo de que perdoar é bom? Ou então, as sociedades antigas, elas falam que, exemplo, que a guerra é importante. E aí as sociedades mais complexas, que são mais recentes, elas dizem qual é o motivo de que a guerra é boa. Então a ética, ela é uma forma de refletir a respeito da moral. É importante também afirmar que a moral é um modo de interpretar o mundo mais direto que a gente tem. No sentido de o que a gente recebe dos nossos pais como informação daquilo que é justo ou injusto, do que é bonito e do que é feio, de início não é muito bem refletido. A gente recebe e reproduz sem pensar muito. Mas conforme a gente vai ganhando mais autonomia, e conforme a gente vai se relacionando com pessoas de famílias que são diferentes, de locais sociais que são diferentes, a gente vai repensando o nosso próprio jeito de interpretar o mundo. Ou seja, conforme a gente vai complexificando as nossas relações, a gente vai se perguntando se a moral que a gente acreditava certa é realmente certa. Esse movimento de refletir sobre esses atos irrefletidos é o que a gente chama de ética. Bom, espero que esteja claro.
Ninguém está me perguntando. Se alguém tiver dúvida, gente, é só me perguntar. Abram os microfones aí e me perguntem. Beleza, vamos começar a falar sobre os fundadores do utilitarismo. São diversos os pensadores que contribuíram com a doutrina utilitarista, vários, gente. Na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa hoje para dar aula, e eu vi que os utilitaristas, lá do século XVIII, eles reivindicam como utilitarista o Epicuro, que é um cara lá do século III depois de Cristo. Ou seja, eles reivindicam a presença do utilitarismo no mundo desde a antiguidade. Tá? Então, é um movimento antigo, mas com o nome utilitarista, ele começa no século XVIII, tá? E eu vou destacar dois. Jeremy Bentham, que nasceu em 1748 e faleceu em 1832, e ele é um londrino, né? E também o londrino John Stuart Mill, que é um pouco mais jovem, né? Que nasceu em 1806 e faleceu em 1873. Bom, qual é o contexto histórico do surgimento do utilitarismo? Está aqui o texto, mas eu não vou ler, tá? Mas para consulta vocês acessem o slide, tá? Bom, o que estava ocorrendo? Na França, estava passando pela Revolução Francesa, que nada mais é do que a classe dos mercadores e dos comerciantes, do que a gente chama de burguesia, né? São os burgueses, os donos das indústrias, reivindicando o protagonismo social diante da aristocracia e da realeza. Então, o mundo até o 18, ele era comandado pela realeza, pelos reis, pelos príncipes, pelos duques, né? Só que qual é a questão? A questão é que essa galera recebe esse título por nascença. E a modernidade, ela altera esse modo de enxergar o mundo. Isso reflete bem a questão da moral e da ética, porque todo mundo que nasceu nesse período imaginava que o mundo comandado pelos nobres e pela realeza era o mundo correto de ser vivido, era o modo certo de interpretar o mundo. Mas conforme a burguesia foi se formando, conforme os empreendimentos eles foram aparecendo, esse mundo foi questionado. Então é como se, de certo modo, a burguesia, enquanto classe, ela questionasse a moral recebida lá da realeza. Tá? Então é como se é mais uma metáfora isso, tá? É como se a burguesia ela fosse a ética e é como se a realeza ela fosse a moral. Então a burguesia ela tá perguntando para a realeza se de fato é esse o mundo que os homens eles têm que viver. E o resultado a gente sabe. A burguesia ela faz a revolução e o mundo que é comandado por reis ele desaparece. Tá? Só que na Inglaterra o inglês ele teve uma liberdade muito maior para construir esse mundo burguês que os franceses eles tiveram que construir na marra. Na Inglaterra, o processo ele foi muito mais simplificado, tá? Por questões históricas que não cabe entrar aqui agora. Mas a revolução na Inglaterra ela se dá desde o iniciozinho do século XVIII, enquanto que na França vai se dar só no final do XIX, mesmo assim com muita luta. Só que para você sustentar uma sociedade industrial, que é o caso da Inglaterra, né, que faz a Revolução Industrial, você precisa ter uma região rural que produza alimentos a partir da tecnologia e não basicamente do trabalho humano. Qual é o motivo disso? Porque essa população rural ela tem que deixar o campo
e ir para a cidade para trabalhar nas indústrias. Ora, se a população ela deixa o campo para ir para a indústria, o campo fica esquecido e a cidade morre de fome. Então, a primeira coisa que os ingleses eles pensaram foi uma maneira de aplicar a tecnologia na produção agrícola para que o campo possa fornecer alimento suficiente para a cidade, para que as cidades elas possam ter só indústrias. Bom, qual é o melhor modo de se fazer isso? É trabalhar com latifúndios e não com a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é quando você planta para sua família lá comer. Então, você planta uma variedade grande de vegetais, de legumes, enfim, mas uma quantidade pequena de coisas. Então, você tem abobrinha, tem batata, tem feijão, só que tudo em quantidade bem pequena. Qual é o modo de produção agrícola capitalista? É o que a gente chama de latifúndio. O que é o latifúndio? É um campo imenso com um tipo só de plantação. Na Inglaterra, principalmente o trigo. Tá? Então, os caras, eles fizeram o quê? Rolou uma reforma na Inglaterra, e essa reforma ela previa o fechamento das terras públicas. Então, é como se o governo ele leiloasse as terras ditas públicas. Então, a terra que era de todo mundo antes passou a ser de quem tivesse dinheiro para comprá-la. Comprando, você cerca e você faz o seu latifúndio. Então, essa população que habitava a zona rural da Inglaterra, ela teve que deixar os campos de maneira forçada, obrigatoriamente, porque elas foram expulsas, e as terras que eram públicas agora eram privadas, e tiveram que tentar ganhar vida na cidade. Então, essa foi a forma que a Inglaterra encontrou para iniciar o seu processo de revolução industrial. Então, esse é o contexto. Populações que antes tinham tudo de graça, porque a terra ela fornece essas coisas gratuitamente, agora tem que pagar para viver. E, além disso, elas são expulsas do local que elas sempre viveram e têm que viver nas cidades, trabalhando em máquinas por um salário ridículo. Tá? Mas gente que travou a troca de slides aqui. Me confirme se vocês estão vendo o slide, gente. Vocês estão vendo? Sim, professor. Ótimo. Sim, professor. Bom, vamos começar a ver o que é o utilitarismo, então. Em primeiro lugar, o utilitarismo é uma teoria consequencialista. O que é isso, então? O agente é responsável tanto pelas consequências intencionais, que são previstas, quanto pelas consequências não intencionais, que são as consequências imprevistas ou previstas, mas não evitáveis. Então, tem uma frase que é bem comum, né? Que toda ação tem uma reação. Num mundo onde a coletividade é que prepondera, todos os atos que são particulares remetem ao coletivo, de modo que ninguém é intencionalmente responsável pelos seus atos. Não que não seja, mas não é intencionalmente. Agora, numa sociedade individualista, cada indivíduo é responsável por si próprio. Bom, o que acontece, então? Aquele que age, o agente, ele é responsável pelas consequências de todos os seus atos, aquelas que ele prevê. Então, por exemplo, você sabe que você sabe que vendendo as terras públicas, você vai ter que, essa população pobre que não tem dinheiro para comprá-la, vai ter que se mudar. Então, esse êxodo do campo para a cidade era uma das previsões já na hora que fizeram a reforma das terras na Inglaterra.
Então, eles sabiam que ia ocorrer o êxodo. Então, essa consequência ela foi prevista. Mas quando uma população inteira é retirada do seu ambiente sem nenhum tipo de condição econômica para se sustentar e ir para a cidade, vão acontecer algumas coisas horríveis, tipo, vão morrer de fome, vão ficar mais violentos, vão roubar, vão transgredir a ordem, vai causar algum tipo de caos social. Então, quando os deputados eles decidiram vender as terras públicas, eles previam que ocorreu o êxodo. Ok, a gente arca essa consequência. Mas também houve coisas imprevistas, tipo assassinato, roubo, morte, né? E mais, algumas dessas calamidades públicas, elas também foram previstas. Aí eles pensaram, bom, vai ter gente que vai morrer de fome? Vai. Vai ter gente que vai partir para o roubo para não morrer de fome? Vai. Mas vale a pena. Então, o utilitarismo é um cálculo frio e racional sobre algumas ações. E aí você balanceia o resultado, se vai valer a pena ou não. Tá? E calculando que ainda que você tenha esse resultado, ó, vai acontecer A e vai acontecer B, pode ser que não ocorra só A e B, mas também C, que é o imprevisto. E mais, todas essas consequências são culpa dos indivíduos que estão agindo perante essa situação. Então, essa é a primeira ideia do utilitarismo. É uma doutrina consequencialista. Noções sobre o utilitarismo. Pode-se resumir o utilitarismo a partir do princípio de bem-estar máximo. Então, esse é o princípio básico do utilitarismo. Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Então, o utilitarismo, ele não quer fazer o mal, mas ele sabe que toda ação tem consequências boas e consequências ruins. O que vai direcionar você a agir ou não agir? Fazer o cálculo, o consequencialismo, e ver se vale a pena fazer um ato. Bom, se esse ato vai desembocar numa maior quantidade de bem do que uma maior quantidade de mal, então esse ato ele vale a pena. Eu sei que alguns vão sofrer muito, eu sei que alguns vão morrer, mas é importante fazer com que o campo ele produza de modo tecnológico para sustentar a vida da cidade. Então, os que morreram, a gente vai contabilizar, vai chorar, mas vale a pena você realizar o êxodo para industrializar a Inglaterra. A gente pode aplicar esse exemplo também à pandemia. Abrir a economia ou não abrir? E aí você calcula o número de mortos e o número das pessoas que vão ficar vivas. Se o número das pessoas que ficarem vivas for maior do que o número de mortos, então vale a pena abrir a economia. O utilitarista, diante da pandemia, ele pensa assim, tá bom? Desse modo, o utilitarismo seria uma negação do egoísmo. Essa é a interpretação que os utilitaristas têm, tá? É uma negação do egoísmo, pois as ações humanas devem considerar o bem de todos e não o de uma pessoa apenas. A ideia é mais ou menos assim, eu vou travar o desenvolvimento econômico da Inglaterra para salvar 100 famílias? Então, eles pensam que essa é uma forma de não ser egoísta, de não travar o desenvolvimento de uma nação inteira para salvar algumas famílias. O utilitarismo também se opõe à ideia de que o indivíduo deva perseguir os seus próprios interesses, mesmo às custas dos outros, e se opõe também a qualquer teoria ética que considere as ações certas e erradas, independentemente das consequências que elas possam ter. Então, o utilitarismo, ele prevê a ação através do cálculo do consequencialismo, mas não vale você fazer isso de maneira com segundas intenções que não o bem da humanidade.
Então, exemplo, um fazendeiro quer um determinado lote de terra, mas esse lote de terra ele já está ocupado por uma família. Então, esse fazendeiro, egoisticamente, ele retira essa família à força do local e toma essa terra. Bom, fez o maior bem para quem? Em número, aliás. Você calcula o número daqueles que essa ação fez bem e o número daqueles que essa ação ela fez mal. Se essa família tiver 30 componentes e a família do fazendeiro tiver 5, é uma ação injusta. Tá? Mas, se for ao contrário, se a família de um fazendeiro for muito maior do que a dos que foram desempossados, então essa ação é justa. Então, a finalidade tem que beneficiar o maior número de pessoas possível. Tá? E tem outra coisa. Nada para o utilitarismo é certo ou errado por si próprio. O que vai definir se uma ação é justa ou injusta é o número de pessoas que foram beneficiadas. Então, um exemplo absurdo, tá? Mas é só para ficar bem nítido isso. Exemplo, o tribunal ele vai decidir se vai perdoar ou se vai condenar o Hitler. Né? Então, eles calculam. Um utilitarista, ele não olharia para o Hitler e falaria, olha, é lógico que eu vou condenar o Hitler, porque o Hitler é mau por natureza. Não, a ideia ia ser assim, vamos calcular o número de pessoas que foram beneficiadas pelas ações do Hitler e vamos calcular o número de pessoas que sofreram os malefícios da ação do Hitler. Se o número de pessoas que sofreram os malefícios for maior do que as que sofreram os benefícios, então o Hitler vai ser condenado. Então, nenhuma ação é justa e injusta por si só. O que vai dizer se uma ação é justa ou injusta são as consequências dela. Mais uma vez, é por isso que o utilitarismo é conhecido como consequencialismo. O que importa são as consequências e não a ação em si. Para o utilitarismo, a melhor forma de analisar se as ações são boas é a partir de sua contribuição útil. Foi o que eu acabei de dizer. O que importa é a utilidade das ações, e não as ações em si. É uma espécie de matemática do certo e do errado, uma espécie de matemática moral. Princípios fundamentais do utilitarismo. Então, o primeiro é o princípio do bem-estar, que já foi dito, né? Princípio buscado e calculado em toda ação se constitui pelo bem-estar físico. Então, quando eu vou fazer uma ação impactante na sociedade, o que vai me dizer se essa ação ela deve ser feita ou não é se ela vai causar algum tipo de bem-estar para o maior número de pessoas. E o bem-estar em qual das instâncias humanas? Fisicamente, moralmente e intelectualmente. Se for fazer bem fisicamente, moralmente e intelectualmente para a maioria, faça. Isso é o que o utilitarismo diz. Tá? Consequencialismo, se julga uma ação por suas consequências. Não se julga uma ação pela própria ação, mas pelas consequências dela. O terceiro ponto, princípio da agregação. O que diz se um ato é bom ou mal é o saldo líquido de todos os indivíduos afetados pela ação. Então, eu faço o cálculo mesmo. Eu calculo antecipadamente a ação e não depois, tá? Esse é o certo. Eu calculo antes e aí eu somo, né? E subtraio lá tudo. A partir da equação, eu vou ter a resposta se essa ação é justa ou se é uma ação injusta. É considerado válido sacrificar uma minoria em prol da maioria, que é o que a gente chama no utilitarismo de ideia da compensação. Então, eu sacrifico os agricultores rurais lá da Inglaterra do século XVIII
Eu mato eles de fome, eu lanço eles na vida do crime para sustentar a própria vida, pelo bem maior, que é a industrialização da Inglaterra e o consequente comando do mundo todo. Então, compensa matar uma família para salvar a Inglaterra, na visão dos utilitaristas. Princípio da otimização. É dever do agente buscar o bem-estar da maioria. O agente não pode agir pelo bem próprio. Inclusive, ele deve se sacrificar pelo bem próprio, pelo bem da maioria. Tá? Então, é dever do agente buscar sempre o bem-estar da maioria. O maior número de homens, se forem beneficiados, ok. Imparcialidade e universalismo. Todos os homens têm o mesmo peso social. Ninguém é diferente de ninguém. Homens são homens. O universalismo consiste numa atribuição de valores de bem-estar independente das culturas ou das particularidades regionais. Exemplo, as cotas são um bom exemplo, né? No mundo utilitarista, as cotas elas não existem. Por quê? Porque eles vão usar o argumento de que todos são iguais, de que todos são seres humanos, e de que os melhores eles devem vencer, tá? Mas mais do que isso, né? Se a gente for priorizar, esse é um utilitarista ele pensando, né? Se a gente for priorizar uma minoria em prol da maioria, a gente vai estar agindo contra a utilidade de uma ação. Então, a gente vai estar tendo um resultado muito abaixo daquilo que seria obtido se você usasse o princípio da utilidade. Tá? Então, não importa se alguns modos de existir no mundo vão desaparecer. O que importa é que o maior número de homens atinja o seu objetivo. Bom, agora as críticas ao utilitarismo, tá? Os limites do utilitarismo. Essas críticas elas são formuladas por uma filósofa chamada Judith Butler. Tá? Então ela fala aqui o seguinte: os utilitaristas são acusados de promover uma lei da selva. Então, para ela, a lei que os utilitaristas eles regulam é o que ela chama de lei da selva, a lei do mais forte, né? Reduzem os indivíduos a um objeto racional autossuficiente, quando, na verdade, os indivíduos são interdependentes, racionais, mas também sentimentais. Então, o utilitarismo ele usa o cálculo moral, né? Eu calculo o número de pessoas que vão ser impactadas positivamente ou negativamente pela minha ação. Bom, para Butler, quando um pensador ele reflete assim, ele reduz os homens a objetos racionais sem qualquer tipo de vinculação com outros. Então, exemplo, os agricultores rurais, né? Famílias, elas deixaram de existir, famílias, elas morreram de fome. Só que alguns entes das famílias, eles não morreram porque sobreviveram lá, né? Que deram um jeito de viver, né? Mas viram os seus pais, os seus irmãos, eles morrerem. Para os utilitaristas, o sentimento não existe. O que importa é o racional. O que importa é o resultado de uma ação. Esses elos de interdependência da coletividade, esses elos mais sentimentais, eles não são levados em conta. Lembram? Nada é bom ou mal por si próprio. O que diz se uma ação é bom ou má para os utilitaristas é o resultado delas. Tá? Então, eles não consideram os laços que ligam os homens na coletividade e nem consideram o sentimento algo para ser calculado, né, para ser levado em conta. Também subestimariam a incapacidade de os homens se analisarem a partir de uma neutralidade segura. Não adicionam ao seu cálculo moral as diferenças fundamentais entre as culturas humanas que durante toda a história definiram quem manda e quem obedece. Basicamente, esse tópico ele diz a seguinte coisa: os utilitaristas
eles pretensiosamente acham que podem pensar a partir de uma neutralidade. O que é pensar a partir de uma neutralidade? É pensar achando que todos os homens são, de fato, considerados homens. Exemplo, será que um empresário de sucesso vale o mesmo que uma pessoa que mora em uma favela vale? Do ponto de vista ideal, lógico que vale. Mas na hora que a vida ela tá valendo, a vida concreta, no dia a dia, a gente sabe que não é isso que ocorre. Então, existem categorias de homens. Infelizmente, alguns homens eles valem mais do que outros. Por exemplo, o homem, o gênero que é masculino, ele vale mais, infelizmente, do que o feminismo, do que o feminino. Não idealmente, mas concretamente. As mulheres exercendo a mesma função que um homem numa empresa ganham menos do que os homens. Isso quer dizer que o ser humano A vale mais do que o ser humano B. Isso pior ainda se a mulher ela for negra. Isso pior ainda se a mulher ela for negra retinta, né? Que a gente fala que é um negro com a pele mais escura ainda, né? E assim vai. Então a gente sabe que na prática não existe essa neutralidade entre os homens. Que quando essas ações impactantes na sociedade elas forem tomadas, a gente sabe que, no fundo, quem está calculando essas ações sabe muito bem quem vai atingir. E escolhe muito bem quem vai atingir. Então, nunca vai haver uma obra de desocupação do Morumbi, por exemplo, que é um bairro rico. Mas provavelmente vai acontecer obras de desocupação em algum bairro não urbanizado, em alguma favela. Por quê? Porque os cidadãos que moram na favela, de fato, não são cidadãos. São seres humanos de uma categoria bem abaixo dos seres humanos que moram no Morumbi. Infelizmente. E o último ponto. Os utilitaristas são acusados de adicionarem pretensas certezas aos seus cálculos morais. As consequências de um ato não são plenamente determináveis até que realmente ocorra. Os utilitaristas, de acordo com a Butler, dizem que são capazes de calcular as consequências dos seus atos, mesmo antes que os atos ocorram. Então, eles calculam, fazem as contas lá, fazem a equação deles, e fazem, olha, então, essa ação é boa, porque vai morrer 50, mas vai ganhar vida uns 2.000. Então, ok. Só que para Butler é impossível fazer esse cálculo. Muitas consequências de um ato acontecem somente muito depois que algo foi realizado. Exemplo, a gente só tem as cotas estudantis hoje porque por 300 anos os negros eles foram escravos aqui no Brasil. E isso influenciou determinantemente, não determinantemente, mas influenciou diretamente a capacidade do negro se encaixar na sociedade capitalista. Por quê? Porque na sociedade capitalista só sobrevivem os melhores intelectualmente, os melhores esteticamente. Né? Então, os negros eles foram relegados à margem da sociedade. Então, se hoje algumas pessoas elas reclamam da existência das cotas, se hoje as cotas existem, algumas pessoas elas reclamam, é porque um dia o homem branco escravizou os negros e causou um impacto histórico em todos os outros negros que vieram depois. Ou seja, algumas consequências do que se faz só vão ser descobertas e problematizadas muitos anos depois do que esse ato foi realizado. Então, para Butler, não é tão fácil assim realizar o cálculo como os utilitaristas ingleses dizem que é. Muito obrigado pela atenção, gente.
Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que seria bem importante. Não? Eu espero que tenha ficado bem acessível a aula. Peço que vocês leiam e releiam esses slides, porque eu vou cobrá-los ainda essa semana. Bem provavelmente na quinta-feira a gente vai fazer uma avaliação no mesmo estilo daquela do Google Forms, tá? Com esse conteúdo. Eu peço para as pessoas que não colocaram os nomes ali no chat, nome, número e série, me façam esse favor, porque eu vou anotar para colocar um ponto de participação. Essa aula, ela vai estar acessível no YouTube daqui a pouco. Daqui a pouco eu subo ela, eu compartilho o link com vocês, para que vocês estudem e fiquem com uma nota boa aí na prova. Tá bom? Gente, não se esqueçam que essa semana é a última semana do bimestre para entregar a matéria. Então, entreguem, tá bom? Para mim ou para os outros, tá? Mas entreguem, não deixem de entregar. Eu estou à disposição no WhatsApp para tirar dúvida a semana inteira, até umas 7 horas, tá? Depois eu não atendo mais. Então, desde manhã até às 7 eu estou disponível para tirar dúvidas. É só me chamar. Não somente dos trabalhos, tá? Mas dos conteúdos. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, é só me chamar que eu estou à disposição. Tá bom? É isso, gente. Os que já colocaram o número e a série já podem sair, porque eu vou anotar aqui os números. Agradeço pela atenção de todos, tá?